Começo por pedir um comentário a estes números. Execução após execução, fica claro que as receitas fiscais é que têm aqui sido a chave mestra para contas que agradam à Troika. Boa tarde. Bom, antes de mais, saúdo o meu colega de debate, que é a primeira vez que nos encontramos aqui. Bom, eu queria dizer que o que temos neste momento é um comunicado do Ministério das Finanças, não é? E, portanto, convém depois analisar o documento com olhos de ver, o que é uma coisa diferente de um comunicado à imprensa para inglês, neste caso para português ver. Mas, dos dados que já se conhecem, é evidente que este resultado que é aqui apresentado, por um lado, assenta num brutal aumento dos impostos, e uma vez mais dos impostos diretos, ou seja, fundamentalmente o IRS, ou seja, dos rendimentos sobre quem trabalha, ou quem já trabalhou uma vida inteira, o que é a reedição da velha receita de sempre e que tem conduzido a um resultado desastroso em que o país se encontra neste momento. Por outro lado, é preciso também assinalar que mesmo os números da despesa, apesar de terem aumentado, são números que são conseguidos à custa de uma brutal contração de despesas de apoio social, realço designadamente o subsídio de desemprego, em que, tendo havido um número considerável de desempregados e de destruição de emprego, o montante pago com o subsídio de desemprego sofre um corte significativo, o que só pode significar que há aqui uma restrição, uma aplicação da restrição das regras de acesso a esse mesmo subsídio de desemprego. E ainda a questão, deixe-me acrescentar... E finalmente não estão aqui em causa, entra aqui em linha de conta com as consequências da declaração de inconstitucionalidade das medidas que já foram declaradas inconstitucionais e, se quiser dizer, mais daquelas que terão de ser declaradas inconstitucionais e que são manifestamente, mas para já, mesmo aquelas que foram objeto do último acórdão do Tribunal Constitucional, não estão aqui tidas em conta. Portanto, o resultado não será este. Mas, independentemente disso, eu, aliás, entretive-me a ir buscar um comunicado daqui a uns tempos em que havia uma afirmação que dizia o seguinte: nós temos já os números que dizem respeito à execução orçamental e esses números são muito bons. O que é referido na imprensa é verdade, os números que temos da execução são números que nos dão muita confiança para a execução orçamental. Quem é que disse isto? José Sócrates, em 2011, para assinalar aquilo que ele apresentava como sendo uma evolução positiva do verdadeiro desastre de endividamento do país em que nos encontrávamos. E, portanto, isto não faz ocultar, não pode fazer ocultar o cerca de 1.400.000 desempregados reais, o cerca de 1/3 de crianças todos os dias passa fome, o cerca de 10.000 portugueses por mês são obrigados a emigrar e a situação calamitosa em que o país se encontra. Garcia Pereira, olhando aqui para o Tribunal Constitucional, e de facto é expectável que haja aqui notícias negativas para o Governo lidar. Aliás, o Presidente do Fundo de Estabilização do Euro dizia que o Governo tinha a vida dificultada pelo Tribunal Constitucional. Como é que avalia este diálogo, ou falta dele, ou crispação que tem existido, de facto, entre as duas instituições e que no final da semana passada agravou? Bem, eu queria dizer, só antes disso, uma coisa, que convém não esquecer que há cerca de qualquer coisa como 10, 15 dias, soubemos que o déficit, a dívida, atingiu um número absolutamente astronómico, 226 mil milhões de euros, o que corresponde a 140% do PIB. Recordo que o próprio Presidente da República, nos seus roteiros, tinha dito que para Portugal ficar dentro do critério dos 60%, da dívida correspondente a 60% do déficit, Portugal teria que ter um excedente primário de 3% contínuo durante os próximos 21 anos, à razão de um crescimento do PIB de 4% e de juros não superiores a 4%. Sem inflação ainda por cima, nesta altura. Exatamente, e sem inflação ainda por cima. E, portanto, isto mostra bem que a situação do país é uma situação absolutamente calamitosa. Vamos ter que pagar 9.000 milhões de euros desses juros durante este ano e vamos ter que tapar uma série de buracos que estão, alguns semi-destapados, mas cuja dimensão não se conhece, como é o caso como é o caso do BPN, e temos o outro que é o do BES. E não vale a pena esconder o sol com a peneira. Aquilo que está em causa é nós temos uma banca falida, não obstante dos 78 mil milhões de euros que vieram da Troika, dos quais 34 mil foram logo para juros, taxas e comissões, mas 12 mil milhões para a banca. A verdade é que temos uma banca toda ela falida e o BES está completamente falido. E esta situação que já tinha sido, enfim, um pouco destapada quando se verifica que o BES tinha praticado
aquilo que é uma verdadeira trafolhice jurídico-financeira, consistente em colocar dívida à custa do dinheiro dos depositantes num valor astronómico de 2.130 milhões de euros, e que, tendo isto passado completamente, como já as coisas do BPN e do BPP tinham passado debaixo do nariz da supervisão do Banco de Portugal, foi pedir aflito um empréstimo de emergência de 2.500 milhões de euros à Caixa Geral de Depósitos, está também falida, mercê designadamente a tapagem dos buracos do BPN, que o Governo não autorizou. Fez bem não autorizar? Seguramente porque se apercebeu que o buraco é muito maior do que isso e que ultrapassa de longe os 5 mil milhões de euros que ninguém sabe onde é que param, algures em Angola, do BES. E, portanto, nós temos aqui vai haver muito proximamente a destapagem desse buraco e, uma vez mais, com os portugueses a pagar, isto é, os cidadãos que trabalham, os atingidos pelo IRS a terem que tapar mais esse buraco. Portanto, o buraco vai ser muito maior do que aquilo que está a dizer. Fez bem o Governo em pressionar o BES, a ser verdade que há um buraco, muito provavelmente o BES terá que fazer o que os outros bancos fizeram, aceder a dinheiros que já não existem neste momento. O que essa medida do Governo também indicia são duas coisas, em meu entender. Por um lado, é que o buraco é muito maior do que 2.500 milhões de euros, provavelmente, muito maior do que os 5 mil milhões de euros, provavelmente andará perto dos 20 mil milhões de euros. E, por outro lado, o Governo ainda não esclareceu devidamente aquilo com que se comprometeu perante a Troika relativamente à Caixa Geral de Depósitos e que tem, sabendo-se que tem, um sonho antigo da respectiva privatização. E, portanto, o que está aqui em causa, evidentemente, um produto que se quer privatizar não pode ser ainda metido mais no fundo do que já está, como é o caso da Caixa Geral de Depósitos. Quanto às relações com o Tribunal Constitucional, eu queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, salientar que o Tribunal Constitucional, ao contrário do que é, o que são as bocas dominantes nessa matéria, tem demonstrado uma enorme flexibilidade e uma enorme largueza de critérios na admissibilidade de medidas que contrariam preceitos e princípios básicos da Constituição. E tem mais do que isso. Tem feito duas outras coisas que, a meu ver, são absolutamente indignas no Tribunal Constitucional. Por um lado, procurar explicar, armado em consultor jurídico do Governo, como é que, bom, isto é inconstitucional, mas se os senhores quiserem fazer uma coisa que finta inconstitucionalidade, façam assim. Não é isso que compete fazer ao Tribunal Constitucional. Em segundo lugar, mas compete-lhe fazer uma aclaração ou não? Não, de todo. Quer dizer, toda a gente percebeu que isso era o chamado incidente dilatório, que se fosse qualquer de nós, individual, que estamos aqui a esta mesa, como cidadãos num processo a fazer, levaríamos com uma tributação em custas daquelas a matar, por não passar disso, de um incidente puramente dilatório e confusionista. Agora, a verdade é esta, é que, por outro lado, é preciso também salientar, o Tribunal Constitucional tem chancelado o roubo. Isto é, quando declara a inconstitucionalidade de uma medida que diz isto viola este e aquele princípio, e, portanto, o Estado não podia ter feito isto. Bom, mas já que tirou do bolso dos cidadãos, então fica. Bom, isto é completamente inaceitável, porque isto significa que, afinal, o crime compensa. Agora, terceiro ponto. Dito isto, ou seja, que o Tribunal Constitucional, designadamente nas matérias laborais, tem sido de uma largueza de critérios enorme, a verdade é que um governo que coleciona 8 chumbos em 3 anos de governação de um Tribunal Constitucional é um governo que já mostrou que não é capaz de governar de acordo com a lei fundamental do país. E um governo desses já devia ter saído. E não tendo saído pelo seu próprio pé, devem ser os portugueses a fazê-lo sair. E fazê-lo sair, designadamente, fazendo uma greve geral nacional. E não é por 2 horas, é por 48 horas, que devo dizer que eu defendo abertamente que os trabalhadores portugueses devem começar a preparar para novembro, 6 e 7 de novembro, designadamente, fazer uma grande greve geral nacional com o objetivo político claro do derrubamento do governo. Porque cada segundo que passa é mais uma criança que fica com fome, é mais um idoso que não consegue comprar os medicamentos, é mais um reformado e um pensionista que leva com mais uma taxação em cima, é mais um desempregado, é mais um jovem qualificado que é obrigado a sair do país para ir enriquecer as economias dos outros países à custa, exatamente, de não conseguir ter na sua própria pátria o meio de sustento. E um país que está no estado em que está, relembro aqui um último ponto que também me parece importante e que não temos tido muita atenção, com certeza, é mesmo para concluir. Um país que está na situação de saldo demográfico negativo consecutivo, sobretudo à custa do não nascimento dos bebés, e que se a continuar por este ritmo, nós dentro de 50 anos temos menos de 1/4 da população do que temos hoje,
é necessariamente um país inviável e, portanto, o derrubamento do governo não é apenas uma coisa necessária, é uma coisa imperiosa e urgente. García Pereira, justamente uma das exigências de António José Seguro é que haja 3 debates televisivos entre António José Seguro e António Costa, do ponto de vista do taticismo político. O partidário, para António José Seguro, quase encostou António Costa às cordas. Assim. Bom, vamos lá ver. Em primeiro lugar, perceber em que é que consiste esta disputa no interior do Partido Socialista. E eu julgo que é importante assinalar de novo que o PS é um partido presa de uma contradição fundamental e de base que consiste em, por um lado, ele se reclamar como um partido dos trabalhadores e um partido da classe média, digamos assim, daquilo que em linguagem marxista se chama a pequena burguesia e em certos setores da média burguesia, mas, por outro lado, a sua casta dirigente ser defensora da política da Troika, que é exatamente a política que esmaga os trabalhadores e essa classe média. E essa contradição afeta tanto Sócrates, como Seguro, como Costa, como Ferro Rodrigues, isto é, nenhum deles se diferencia no substancial do outro relativamente àquelas grandes questões que são as questões que hoje se colocam. É possível o país traçar um plano de desenvolvimento próprio pertencendo ao euro? Ou o euro é a canga que nos tirou completamente a soberania, que nos escravizou por completo, que impede que os nossos produtos sejam competitivos lá fora, que torna mais fácil importar do que produzir cá dentro e que produz um desequilíbrio permanente da nossa balança comercial. Por outro lado, o que é a política da Troika, o Código de Trabalho, as medidas que foram tomadas obedecendo a uma lógica única que é a da compressão ainda maior dos custos do fator trabalho, leia-se o abaixamento dos salários, o embaraçamento e a facilitação dos despedimentos, etc. Ora, sobre estes pontos absolutamente vitais, nenhum destes 2 personagens, mais dos outros, um que já passou por cá na governação e outros que se têm perfilado, diferem no essencial sobre esta matéria. Portanto, esta é uma luta em que se está neste momento a assistir, aliás, a uma coisa curiosa, que é Seguro, que nunca quis eleições legislativas antecipadas, será o único indivíduo que neste momento, ao nível do PS, ele e os seus apoiantes, que os desejam, porque sabem que com isso eliminariam Costa de um lado e forçariam, digamos, ao desaparecimento da disputa interna, eliminando esse adversário para ir para as eleições. Mas um Partido Socialista conduzido por António José Seguro às legislativas neste momento e fragilizado. Mas qual é a diferença? O Partido Socialista Vamos lá ver. Desastrosos. E qual é a diferença relativamente a um António Costa que ao longo destes 3 anos, e aí concordo com a observação que o Pedro Alves fez, nunca exprimiu uma única ideia diferente da política que o PS seguiu até agora. E, portanto, onde é que está a diferença? Não há diferença nenhuma. E essa é uma questão que não pode deixar de ser assinalada relativamente, desde logo, aos próprios trabalhadores, aos elementos de base do Partido Socialista, porque, obviamente, o Partido Socialista tem entre os seus apoiantes, simpatizantes, militantes de base, muitos trabalhadores, muitos homens e mulheres de esquerda, que se caem na esparrela de pensar que Seguro ou Costa possam ser a alternativa de esquerda para o país e lhe dão o voto, arriscam-se a passar por aquilo que os seus camaradas franceses já passaram com o Hollande. O Seguro é o Hollande português, mas o Costa é o Hollande parte 2 português também. Isto é, uma pessoa que chega ao poder com um discurso dizendo que vai fazer uma governação diferente da de Sarkozy e chega ao governo, a primeira coisa que fez foi prestar vassalagem à Sra. Merkel e a seguir aplicar um plano de austeridade brutal de aumento de impostos sobre quem trabalha, redução dos salários e das pensões, etc., exatamente igual à política de direita.